Bom, desde de criança, né, desde que eu estava no ensino ainda fundamental, eu sempre pensei em ser médico, né? As crianças de 4, 5 anos falam em ser médico, ser engenheiro, ser advogado. Cada hora é uma coisa. Mas eu, talvez, eu tinha uma inspiração caseira, né? Meu pai era médico, então eu via a luta dele, via a forma de sair para atender pacientes qualquer hora do dia ou da noite, numa época diferente da agora, né? E aí eu me inspirei nele, sem dúvida nenhuma. Ele foi estudar, morava em Friburgo, nunca tinha entrado numa escola, porque ele trabalhava o dia inteiro, e naquela época não tinha curso noturno aqui em Friburgo. E ele estudou sozinho, autodidata, conseguiu fazer o primeiro ciclo, ia fazer a prova, depois o segundo ciclo, e entrou na Faculdade Nacional de Medicina, primeiro banco escolar dele. Isso foi uma inspiração para mim. E deve ser uma inspiração para todo mundo, porque a perseverança, a persistência, o ideal de uma pessoa é ser perseguida. Eu sei que obstáculos são muitos, né? Intempéries surgem no caminho das pessoas, mas a vocação e a vontade de atingir um objetivo é muito importante. Na época, inclusive, que eu fui fazer o vestibular, não tinha faculdade particular, só tinham 4 faculdades, era o Estado do Rio e a UF no Estado do Rio, e as 3 faculdades no Rio. A Faculdade Nacional de Medicina, naquela época ainda chamava Nacional de Medicina, a Faculdade de Ciências Médicas, que é da UERJ, e a Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, que era federal também. Então, o vestibular era uma luta danada, porque cada faculdade fazia o vestibular separado, 1.500, 2.000 candidatos para 80 vagas. Era muito difícil, né? Havia um curso, né, no terceiro ano, que eu estava no terceiro ano naquela época de científico, eu fiz o curso Pasteur em Niterói e consegui passar logo em seguida na Faculdade de Medicina, na Faculdade Federal, e fiz meu curso, né, morando em Niterói, estudando no Rio, que também foi um sacrifício muito grande. Naquela época era muito difícil, a gente não tinha carro, né? Eu morava perto do centro, mas tinha que ir a pé, que não tinha condição para ter as barcas, pegava as barcas, e no Rio, que era dificuldade. Cada aula era num lugar diferente, e eu tinha que fazer esse sacrifício. E ainda depois, no 5º, 6º ano, naquela época eram anos, agora são períodos, todo aluno que queria ter uma formação adequada tinha que fazer pronto-socorro, emergência. Eu lembro disso porque é muito importante, até pela analogia que eu vou fazer atualmente. E a gente, no 2º semestre do 4º ano, tinha um concurso da SUSEMI para os hospitais de pronto-socorro do Rio. E, de acordo com a classificação, os que passavam tinham uma classificação, e a escolha, quem tirava a melhor classificação, escolhia em primeiro lugar, e assim sucessivamente. Eu tive uma boa classificação, eu escolhi o Miguel Couto, na Gávea. Fiquei lá 2 anos, 5º, 6º ano. E a gente aprende, né? O pessoal que trabalhava na equipe lá do Miguel Couto era gente altamente capacitada. O cirurgião, um deles era Celso Portela, o outro era Paz Leme, o ortopedista Lídio Toledo, que todo mundo sabe, foi médico da seleção brasileira. Arnaldo Santiago, também, que foi ortopedista, foi presidente do Fluminense, né? E um dos clínicos era o Alfredo Leme, que foi professor titular da UFRJ. Então a gente aprendia, né? Aprendia e muito, porque o movimento era muito grande, né? Eu fico pensando, né? Como é que pode hoje, segundo o CREMERGE, fiz um estudo há alguns anos, 83% dos médicos que trabalham em pronto-socorros no estado do Rio, foi feita essa pesquisa no Grande Rio. 83% não tem nenhuma formação de emergência. Eles começam a trabalhar em pronto-socorro? Eu não sei como, eu não consigo entender, né? Porque eu fiquei também no Antônio Pedro, né? Fiquei no Antônio Pedro. Naquela época tinha pronto-socorro, hoje infelizmente acabou o pronto-socorro do Antônio Pedro. Trabalhei no Hospital de São Gonçalo. Então você consegue um know-how, consegue uma prática extraordinária de emergência. E hoje, aí que depois você faz residência, né? Lógico, a residência não é obrigatório a emergência, até porque deveria ser também. Eu acho que hoje em dia, na USP, Faculdade da USP de Medicina, que é a melhor do Brasil, tem uma cadeira exclusiva de medicina de urgência, né? E ali, mostrando a importância que tem, inclusive a especialidade de medicina de urgência, que é diferente do intensivista.
que é especializado em medicina intensiva. Eu fiz minha formação, acho que é uma formação muito boa, fiquei na Santa Casa também muito tempo, né? Eu aprendi, naquela época eu fazia questão de toda a sessão clínica, que era nas quartas-feiras, eu assistia, via aqueles professores, né? E eles não sabiam o diagnóstico, né? Ninguém ali. Quem sabia era o patologista que fazia exame. Não, eles faziam diagnóstico, não tinha ultrassom, não tinha tomografia, não tinha nada que tem hoje. E eles faziam diagnóstico, como é que pode, né? A capacidade deles era muito grande, né? Clementino Fraga Filho, que até pouco tempo ainda exercia medicina, que dá o nome ao Hospital das Clínicas da UERJ, Cruz Lima, né? Cada um melhor do outro, né? Eu nunca vi tanta gente boa. Hoje em dia está diferente, né? Você atende desde a unha encravada, né? Até o politraumatizado, o infarto, o paciente com sepse. É uma abrangência de conhecimento que você adquire, né? Só na prática, não existe outra forma de aprender. Na prática, tem que ter um preceptor, tem que ter alguém para te ensinar, porque você não vai aprender sozinho, né? E a gente sair de lá já bem com condições, né? Eu fiz clínica médica e depois fiz a especialização. Meu professor foi Newton Becker, né, que era considerado um dos melhores pneumologistas do Brasil, professor titular da Unirio. Pneumologia talvez, né? Eu tive o seguinte, eu tinha um sanatório de Santa Terezinha aqui, isso talvez fosse, mas eu queria fazer clínica médica, né? Eu fiz aquele curso de zoologia da Serviço Nacional de Tuberculose, extinto hoje, né? Que era obrigatório. Tinha um tisiologista, hoje não existe mais isso. Quem faz tisiologia faz pneumologia. Eu acho que o nome da sociedade, você até perguntou isso, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, devia até tirar a tisiologia, porque eu não sei porque que ainda se mantém, talvez pela tradição, né? E a pneumologia naquela época era muito diferente do que é hoje. Eu me lembro da década de 70, muito diferente, muito diferente. Então eu resolvi fazer medicina, né? Eu fiz concurso para as Forças Armadas, a Marinha, eu fui o 01 de turma, né? E aí eu pude escolher a comissão, escolhi o Marcílio Dias, né? Eu gostei muito de lá, aprendi muito lá, fiquei no serviço de infectologia, no serviço de diagnóstico de prova funcional e radiologia, aprendi muito lá também. Não tinha a experiência que a gente tem hoje, né? E depois eu fiquei pouco tempo lá no Marcílio, me mandaram para as quadras, aí eu fiquei lá 2 anos nas quadras, mas aprendi muita coisa. Eu vou dizer para os nossos amigos que nos vão assistindo esse podcast.